voltando ao gancho que a gente estava falando, e que operou 2, 3, 5 anos depois, é evidente que as lesões são muito maiores do que o outro, que operou 1 mês, 6 semanas depois. Então, eles não podem ser comparados um com o outro. Passando um pouco para a tua área, vamos supor, de um implante. Ninguém tem resultado igual. Exatamente, de um implante. Se a cara pessoa não tem cabelo nenhum, exato, ele vai ficar menos satisfeito do que aquele onde o implante é menor, tu entendeu? Então, isso na sala de espera para nós é um pouco complicado, bem complicado, eu vou te dizer. Agora, as técnicas modificam, se tu tem uma lesão aguda ou uma lesão crônica, a reabilitação modifica, tudo modifica. A genética, né? É isso que o paciente muitas vezes não consegue entender, né, Gustavo? Não tem dúvida. Porque assim, ó, como tu falou, a primeira coisa que eu faço hoje em dia, na clínica, já são quase 30 anos de formado, a gente vai ficando velho, vai ficando meio receoso sempre. É deixar o paciente entender. Na tua área, pior ainda, né? Porque as lesões são diferentes do que vocês recebem, né? Mas a comparação, essa que tu falaste, quer dizer, o paciente chega lá, chega uma senhora de 80 que fez face e uma de 50. Sem dúvida, a de 50 vai ficar melhor. Por quê? Porque a de 80 deixou passar muito tempo, a estrutura é mais envelhecida, tem muito mais ruga, quer dizer, o resultado, isso o paciente tem que saber para qualquer especialidade, não é só cirurgia plástica. Não tem dúvida. Na mesma coisa a odontologia, Com né? certeza. Esperou muito tempo, vai ter menos osso para botar implante, as lâminas... Existe uma frase, Miguel, que eu levo muito em consideração e eu aprendi há pouco tempo, que se chama ajuste de expectativa. Se o paciente tem uma expectativa e tu tem outra, não combina. Eu trabalho bastante com então, isso no pós-operatório. Tu tens que dar uma expectativa real para ele, senão ele vai ficar decepcionado com o teu trabalho. Acho que não tem dúvida. Essa é a importância de uma equipe, né, multidisciplinar. Hoje as trabalhar com isso, né? Hoje as clínicas de reabilitação, de fisioterapia, elas estão extremamente vinculadas com os consultórios. É uma coisa só, entendeu? A nossa clínica, ela fica no mesmo prédio. Por exemplo, o meu paciente que está reabilitando, ele está reabilitando com a Janaína, no meio da reabilitação ela me chama, eu vou lá, eu olho, eu dou alguma orientação para ele, ela me pergunta algum detalhe sobre a cirurgia que para ela também é importante para reabilitar, entendeu? Tu imagina se o fisioterapeuta fosse pegar, é uma reconstrução de ligamento. Sim, mas faz quanto tempo que lesou o ligamento? Qual foi o tipo de lesão associada que ele teve, tudo isso, qual foi o tipo de material de implante utilizado. Então, tudo isso a gente tem que dar de uma forma bastante detalhada para que essa reabilitação seja feita o melhor possível, de uma forma mais prática possível. E mais segura. Mais segura possível, Bom, nós já voltamos, está de novo no horário do nosso comercial. Eu sei que esse assunto está muito gostoso, muito interessante. E a gente já volta. E tem assunto para mais de um programa, né, Ana? Com certeza. Joelho também é importante, né? A gente já está voltando logo após o comercial. Aproveita enquanto isso, já vai clicando lá no www.programavivamais.com.br, já vai mandando suas perguntas antes que você se esqueça, tá bom? A gente já volta. Então, nós estamos falando sobre joelho hoje, né? Ortopedia do joelho e as dificuldades e como prevenir. E falando em prevenção, Gustavo, por exemplo, já vou aproveitar e fazer uma consultinha aqui no ar. Quem tem, por exemplo, como nós, eu tenho minha mãe, minha tia, tudo com dor no joelho. É uma razão de eu me preocupar? Por exemplo, assim, se minha mãe tem problema de joelho, minha tia tem problema de joelho, eu vou ter problema de joelho? Começo a tomar remédio? Eu te diria o seguinte, assim, a gente tem que levar em consideração vários fatores. Por exemplo, na época delas, os tratamentos preventivos eram mais precários e até medicamentosos eram mais precários do que hoje os que nós temos à disposição. Ao mesmo tempo, talvez a intensidade da atividade delas era menor do que a tua hoje. Então, eu acho que isso aí dá um equilíbrio. Elas eram mais paradas, isso é ruim? Muito provavelmente, então muito provavelmente. Então, assim, se tu me perguntares se uma pessoa como tu, assintomática, necessita usar alguma suplementação, algum remédio, alguma coisa, eu te diria que a princípio não. Agora, existe um fator hereditário, sem dúvida alguma. Entendeu? As pessoas que têm familiares que têm alterações degenerativas, desgaste, elas têm uma predisposição maior de ter. Para tu teres uma ideia, assim, se a gente pegar
um desgaste que se chama de idiopático. Ele não tem causa. Ele apareceu sem tu ter batido, caído, torcido, em um joelho só e não nos dois joelhos. Ele faz quase 80% das artroses, dos desgastes hoje, ele é idiopático. Ele não tem uma razão de ter aparecido. Então, isso aí tem que ter um fator genético, um fator hereditário forte. E a outra causa de desgaste, aí vem por lesões traumáticas no passado, por fraturas que não se conseguiu reestabelecer a anatomia de uma forma perfeita, entendeu? No joelho, até, por exemplo, assim, se tu pensares, acidentes automobilísticos, quando não se usava cinto de segurança, a chance de tu teres uma lesão do joelho era muito maior. Hoje em dia diminuiu bastante. Moto é um prato cheio para joelho, porque é a primeira estrutura que entra em contato ou com o para-choque do carro vizinho, ou quando tu cai da moto, a tendência que tu faça... Na verdade, o joelho é o para-choque da moto, né? O joelho é o para-choque da moto. E na verdade, assim, ó, se começar a dor e eu for lá te procurar e começar a fazer com a Janaína a fisioterapia, já resolve? Se a gente vai procurar o médico imediatamente, começar a fisioterapia, já é uma forma de resolver, não precisa prevenção. Não há dúvida nenhuma. De medicação antes. A automedicação, ela jamais está indicada, né? E dentro dessa suplementação que a gente conversou aqui, existe muita automedicação. Minha vizinha toma glicosamina, toma condroitina, toma qualquer... Condroitina eu conheço muita gente que toma por automedicação. Exatamente. Eu acho que não tem uma função de se fazer isso aí. Hoje em dia é difícil às pessoas que não tenham acesso a pelo menos um raio-x. Existe uma mística assim de que exame de joelho tem que ser ressonância magnética. A ressonância é uma das formas diagnósticas, tu entendeu? O desgaste ele pode ser avaliado clinicamente, ele pode ser avaliado através do raio-x, que é um exame extremamente simples. Até hoje o padrão ouro para avaliar o desgaste é o raio-x. Então eu não orientaria ninguém a fazer uma automedicação. Mas como a Janaína falou, tu não precisas intensificar uma fisioterapia, tu precisas de uma orientação de um fisioterapeuta. Então que tu faças uma avaliação, que um mês depois tu faças uma reavaliação e assim sucessivamente. A chance de tu teres um retardamento desse envelhecimento, sem dúvida nenhuma, existe. É uma coisa bem estabelecida. Casos de pessoas assim com predisposição, haveria uma indicação de repente, uma fisioterapia mais seguido? Ou aí, sim. De uma orientação fisioterápica mais efetiva? Eu acredito que sim. Pacientes que já têm ou um histórico familiar, já com sintomas, alguns desvios de eixo, joelho em varo, joelho em valgo. A gente pode trabalhar a musculatura um pouquinho mais direcionada para pessoas que têm alterações anatômicas. Muito alongamento normalmente funciona muito bem para minimizar os sintomas da dor, principalmente. Trabalho de estabilização da musculatura, uma tonificação seletiva também funciona muito bem. Para articulação, eu acho que a melhor forma de prevenir, como tu falou, em fazer um reforço muscular, né? A gente fala muito, quem trabalha com anti-envelhecimento, em tratar a sarcopenia, que é o desgaste da massa muscular ou a massa que vai se esvaindo, né? Que eu estou fazendo um curso com o Vitor, que o professor disse assim, todo mundo uma hora vai precisar de alguém para atravessar a rua. Né? Começa a diminuir o passinho, começa a diminuir, que a musculatura vai ficando mais fraquinha e tal. E a gente tem como prevenir isso fazendo mais exercício. Para o joelho, o exercício também é uma coisa fundamental? Não tem dúvida alguma, não tem dúvida alguma. A prevenção é a base de qualquer tratamento, né, Miguel? Então, assim, uma musculatura bem tonificada. Existem do ponto de vista biomecânico, coisas que são modificáveis e outras que não são modificáveis. Força muscular é totalmente modificável. Tu vai para uma academia, tu sente o resultado dentro de 3, 6 meses bastante significativo. Alongamento totalmente modificável. Então, tu pegas uma criança hoje em dia, a criança põe o pé na boca brincando. O adulto já não faz isso, o velho nem pensar. Só que se durante toda a vida ele fizer o treinamento daquilo ali,
certamente ele vai ser uma pessoa mais alongada. Eu consigo Entendeu? melhorar o alongamento, fazer com que uma pessoa de idade tenha um alongamento parecido com o jovem, ou já não consigo mais? Consegue. Eu sempre digo assim, ó, é muita paciência, porque a gente sabe que demanda uma paciência. E muita dor, né? Alongar é dolorido. Só eu tem acho que cuidar delicioso muito para, alongar. justamente, até isso é uma coisa importante que eu oriento, sempre tem que sentir um pouquinho o alongamento, mas não ao ponto de sentir uma dor forte, de tensionar e acabar até fazendo uma lesão muscular, às vezes um estiramento, que vai acabar retardando todo um processo que a gente está trabalhando, volta no programa de reabilitação, porque fez uma nova lesão. Então, por isso que tem que ter uma boa orientação, ter o fisioterapeuta junto. O grande problema do atleta do fim de semana é que ele não Isso está é terrível, né? preparado para fazer aquele tipo de atividade. Mas as duas coisas que o atleta de fim de semana mais odeia é aquecimento e alongamento, que são, no E é o nosso ponto primordial, de né? vista, as duas principais Eu atividades conheço pré e uma turma pós-esporte. que a Ana também conhece, não vou citar nome porque senão fica muito claro, que as criaturas assim resolveram depois de uma certa idade que eram jogadoras de vôlei. Só que assim, ó, treinavam 3 vezes por semana, 5 minutos era o aquecimento e o resto era jogo. E daí, uma vez por mês, jogava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Quer dizer, nunca foram atleta de vôlei na vida. O meu professor de tênis, o Rovati, que é meu professor, é meu amigo, né? O que ele diz é exatamente isso. A pior coisa que existe é o cara que nunca foi atleta e que resolve que vai ser atleta, é o de fim de semana, né? Exatamente. Porque daí, assim, ó, o Que cara mais faz corre uma risco. vez na vida, se arrebenta inteiro, né? Eu conheço gente, assim, ó, que teve que parar de jogar porque senão ia ficar, ia ter que fixar a articulação. A gente até estimula, né, Miguel, que os que não são atletas venham a ser atletas. Mas de com uma consciência forma, que não vai mais ser, não vai mais exatamente, disputar a Copa do exatamente, Mundo, de né? uma forma progressiva, bem orientada, sem dúvida nenhuma. Até tu estavas falando o que se consegue e o que não se consegue. Eu ontem eu vi num site, eu não sei se vocês viram, um atleta de 100 anos que correu uma maratona. Tu entendeu? Então, como é que tu vai imaginar uma coisa dessa? Pô, É a legal. 8ª maratona que um cara de 100 anos correu em 8 horas. Então, é uma coisa que provavelmente eu, que sou um corredor de curtíssimas distâncias só para manter a minha saúde, não consigo fazer, uma pessoa de 100 consegue. Então, tu já vê que é uma coisa modificável, né, certamente. E ele pior, ele diz que começou as atividades físicas aos 89. Entendeu? Nossa, que Então legal. chegou ao 100, está correndo. Então é uma coisa Eu posso sonhar ainda em correr uma Tem maratona. uma foto, para quem viaja, tem uma foto que eles colocam nas revistas de bordo do avião. Tem um médico, eu esqueci o nome dele, foi o cara que começou a fazer modulação hormonal e tratamento de nutrição, de reposição, ou suplementação, que a gente chama. O cara, a foto dele tem 88 anos. Eu pensei que fosse montagem, mas não é montagem, não. Foi o cara que deu início a isso. O cara tem 88 anos, se tu pegar do pescoço para baixo, o físico dele é de um guri de 20 e poucos. Claro que tu vê que daqui para cima ele tem cabelo branco já, ele já tem rugas na face, mas tu não diz que o cara tem 88 nunca. E o cara começou a cuidar e fazer modulação e fazer tratamento com reposição ou suplementação e exercício com 60 anos de idade. Exatamente. Então, eu te perguntei da flexibilidade assim, ó, que eu treinava na época, eu dava aula de karatê e tal, e a minha flexibilidade era total. Aliás, rompi o joelho graças a isso aí, né? Eu levava pancada no joelho o tempo inteiro, daí infiltração, aquelas besteiras de tratamento que não foi cuidado por colega médico, foi uma coisa assim meio aleatória. Mas eu tinha a minha elasticidade, minha abertura total. Claro que hoje em dia, se eu for bater num saco... A última vez que eu bati num saco de areia, eu quase apanhei do saco de areia. Então, diminui o negócio. Mas a flexibilidade não é a mesma. Né? Sem dúvida. Eu consigo, por isso que eu te perguntei. Então, eu consigo retornar perto do que eu tinha. Consegue, como eu disse, tem que ter paciência e disciplina, tem que fazer, durante algum período, eu sempre aconselho diariamente para conseguir ter o ganho e não uma manutenção apenas, né? Diariamente, ter um programa de alongamentos específicos, consegue. Quer dizer, toda vez que eu malhar... Tu tinha que ter um personal só para fazer o alongamento? Não, eu tinha, ele mudou de academia agora, mas eu tinha um colega, um personal, que era meu paciente, que eu malhava com ele,
ele tinha sido atleta de ginástica olímpica e ele alongava depois. Só que ele queria que eu tivesse a elasticidade dele, né? Que botava o pé no pescoço. Uma hora para outra é complicado. Não tem mais idade para isso. Existem patologias no joelho e o joelho ele deve ser considerado uma estrutura mecânica que ela está baseada só em alongamento. E são patologias muito típicas da adolescência. Então, tu convencer um adolescente de que não é um caso de cirurgia, que evidentemente é uma coisa boa, mas que ele vai ter alívio da dor através de alongamento, e como tu falaste, não é uma coisa agradável de fazer, são pacientes que vão de médico em médico na procura de um medicamento que vai ouvir o que quer, né? Exatamente. Então, infelizmente, ou felizmente, evidentemente, que para o paciente ou para o atleta é a melhor notícia que pode haver é que não é caso cirúrgico, mas a reabilitação ela também faz parte do hall de tratamento definitivo das lesões, instabilidades femoropatelares. O jovem é um típico, tem um típico encurtamento da musculatura posterior, que é isquiotibiais, entendeu? Isso que tu consegue melhorar bastante com o alongamento, né? Muito. E hoje em dia, com os computadores, então, é muito mais fácil tu ficar sentado num computador do que fazer um esporte, entendeu? Então, isso aí, para nós, é rotina, é diário no consultório, esse tipo de queixa. Olha, nós vamos ter que fazer um outro programa. Nós vamos ter que fazer um outro programa com vocês. Porque, assim, a gente tinha feito mais ou menos uma listinha, até eu por curiosidade, né? Porque eu não faço medicina já faz um bom tempo. Meu negócio é cirurgia plástica, né? Já fiz medicina quando fazia cirurgia geral. Então, eu tinha feito um roteirinho para perguntar algumas coisas que eu mesmo não consegui perguntar. Com certeza, você que está assistindo vai ter muitas outras dúvidas e vontade de saber outras coisas. Então, com certeza, nós vamos trazer a Janaína e o Gustavo de novo. Ótimo. A gente já agradece por vocês terem vindo. E, assim, lembrando a você sempre que não faça leilão do seu corpo. O motivo principal de nós trazermos pessoas habilitadas e pessoas que são credenciadas, com especialização, com doutorado, com pós-graduação, é justamente para que você escolha a pessoa que fez o curso, a pessoa que sabe fazer aquilo. Eu costumo falar, e a gente escuta muito, eu opero, a gente tem sociedade com colegas aí em São Paulo, Rio de Janeiro, apesar do nível dos nossos pacientes aqui, nível, não vou dizer intelectual, mas educacional ser maior, existe uma tendência no Rio Grande do Sul, infelizmente, em todas as áreas. Então a gente vê assim, o paciente que anda de Porsche, mas ele quer fazer uma cirurgia de pálpebra por R$1.000. Vocês devem pegar muito isso também, que é o cara que de repente tem uma Mercedes e ele não quer pagar de forma nenhuma para recuperar ou para ter o seu joelho saudável. Então, como um alerta para você, toda vez que oferecerem para você um tratamento que, primeiro, não tem custo. Segundo, se informe, o Conselho Federal vai te dizer se o profissional é habilitado ou não. Terceiro, ninguém consegue uma Mercedes pagando R$10.000. Então, não faça shopping com o seu corpo. Hoje em dia, felizmente, assim, dentro da nossa clínica, nós temos médicos de todas as subespecialidades ortopédicas, né? Então, a minha vivência hoje em dia é só cirurgia do joelho, mas nós temos cirurgia de mão, temos cirurgia de ombro, nós temos cirurgia de quadril. E cada um especializado numa área. Não tem dúvida. Como é importante as pessoas buscarem um especialista da área, né? E até foi uma forma de aproximação dos médicos para que se possa hoje em dia sobreviver dentro da especialidade, né? Nós com certeza vamos trazer vocês de novo. Mas interaja, como a Ana sempre diz quando termina os programas, tá? Se você quiser, acesse o site www.programavivamais.com.br e mande suas dúvidas, suas perguntas e estaremos com você de novo no próximo sábado.